noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? É sempre uma alegria podermos estarmos juntos, é sempre uma alegria podermos ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. É maravilhoso podermos estar juntos e perceber a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, agindo entre nós. Certamente o Senhor está em nosso meio, né? Ele cumpre sua palavra, e quando Ele disse que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Então Ele está aqui, tocando, trabalhando em nossas vidas. E nesta noite nós vamos continuar meditando no livro de João. Já faz algum tempo que nós temos exposto este Evangelho, e nós estamos enveredando para o final do Evangelho de João. E nesta noite nós vamos a meditar sobre alguns textos do capítulo 20, e vamos a falar sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos a meditar do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 23, mas vamos a ir abordando parte por parte para não dar uma leitura total ou direta desse texto, está bom? Como estava falando, nós estamos chegando já no fim, e neste final deste livro, nós nos deparamos com a ressurreição de Jesus, que de fato é o assunto mais fundamental para a vida do cristianismo. Ele é aquele que alavanca o cristianismo. Ao longo da história da humanidade, vários líderes religiosos surgiram, vários líderes. Uma infinidade. Se nós formos citar, nós vamos encontrar um monte. Mas só para nomear, por exemplo, surgiu Buda, surgiu Mohamed e outros tantos assim, líderes religiosos que fundaram religiões e que até, vamos dizer assim, até eles estabeleceram princípios éticos bacanas, princípios morais muito bons, até princípios espirituais. Mas nenhum desses líderes teve a capacidade de outorgar a seus seguidores vida eterna. Nenhum deles. Aliás, a história nos mostra que todos esses líderes religiosos tiveram um tempo de existência aqui na Terra e eles morreram. E seus ossos ainda estão sepultados em algum lugar. Mas Jesus Cristo também morreu. Ele também foi sepultado. Porém, ao terceiro dia, Ele ressuscitou da morte para nos dar vida e vida em abundância. Esse é esse grande diferencial das religiões com o cristianismo. Esse é o diferencial fundamental, o ponto que faz uma diferença abismal, uma diferença imensa entre as religiões e o cristianismo. Pois é só Jesus quem nos pode conduzir a uma vida eterna. Qualquer religião, ela não nos oferece eternidade, não nos oferece salvação, não nos oferece. Então, nesta noite, eu queria que nós pensássemos em alguns princípios que nós podemos encontrar enquanto nós meditamos nestes textos sobre a ressurreição de Jesus, que possam nos ajudar em nossa caminhada cristã, que possam nos fortalecer em nossa caminhada cristã. E eu encontrei alguns princípios que é bem possível que vocês também já tenham pensado neles, ou que de repente esta noite vai trazer uma reflexão mais profunda em suas vidas. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos em estes textos que nós vamos ler a continuação, está? Primeiro princípio: a fé não vem pelo ver, mas pelo crer na ressurreição de Cristo. E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia e nós fizéssemos a leitura do capítulo 20 de João, do verso 1 até o verso 10. Está errado aí o texto, está? É capítulo 20, tá? Não é capítulo 1, é capítulo 20, do verso 1 até o verso 10. Tá bom?
Antes de lermos, eu queria que você fechasse os olhos e nós orássemos juntos ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude e nos dê entendimento nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Aqui estamos, somos Teus filhos. Deus, nós temos entregado nossas vidas e Tu nos tens resgatado, Senhor, das garras do inferno e nos tens levado a Tu reino de luz. E nos tens dado, Senhor, Tua vida, nos tens dado Teu Espírito. Senhor, estamos aqui, Pai, e eu peço que Tu possas nos falar esta noite, que Teu Espírito Santo possa trazer revelação a nossos corações e possa edificar nossas vidas, e que quando nós voltemos para nossos lares, ao final deste culto, nós possamos voltar cheios de Teu Espírito, Senhor, com um entendimento mais profundo de Teus princípios, de Tua palavra, e nós possamos, Senhor, repartir aquilo que Tu nos estás dando nesta noite, com aqueles que não Te conhecem, Pai, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que estão em necessidade. Pai, em nome de Jesus, que toda incredulidade caia por terra, e que o poder de Tua graça e de Teu Espírito possa agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos a ler João capítulo 20, do verso 1 até o verso 10. Dizem assim: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Magdalena foi ao túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas um correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu lençóis colocados ali. A faixa que tinha sido posta em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que diziam que é preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Mais ou menos Maria deve ter ido entre as 3 e as 6 da manhã. Ao túmulo ainda estava escuro quando eles foram. E não só foi Maria, se nós lemos os outros evangelhos, vamos saber que foi Maria, foi Salomé e foi Joana. Junto com Maria, foram várias mulheres a perfumar o corpo de Jesus. E é interessante ver que Marcos diz que enquanto elas estavam caminhando para o lugar que Jesus foi sepultado, em capítulo 16, verso 3 e verso 4, você vai ver que elas estavam se perguntando: puxa, e agora nós estamos indo lá, mas cara, o túmulo está fechado com uma pedra grande, como a gente vai fazer para mover a pedra? Então a discussão das meninas enquanto elas estavam caminhando para o túmulo era essa: e agora como nós vamos fazer para mover a pedra? E aqui fica bem evidente que os discípulos, e especialmente as meninas, as mulheres, nesse momento, elas não tinham compreendido, não tinham tido uma revelação daquela palavra que Jesus diria muito antes a respeito de sua ressurreição. Elas não tinham a mais mínima noção de que Jesus teria ressuscitado ou iria ressuscitar. E ao ver o túmulo vazio, qual foi a primeira reação delas? Puxa, roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Então, a única maneira de entendermos esse movimento da pedra é entendermos que teve, de fato, uma ação divina para que isso acontecesse. Pois os próprios judeus tinham temor de que esse corpo fosse roubado. E eles foram hasta Pilatos no sábado pela manhã e pediram para Pilatos colocar guardas e selar a pedra para que isso não acontecesse. Mas mesmo com os guardas e com tudo isso, aconteceu esse fato.
Então, quando elas se depararam com essa realidade, Maria saiu correndo e voltou para contar essa situação para João e para Pedro, conforme nós temos lido. Por sua vez, estes discípulos, ao ver essa situação, eles voltaram correndo e se encontraram com esse fato. De fato, Jesus não estava mais no túmulo. Os lençóis estavam lá, a faixa que foi colocada na cabeça de Jesus estava lá, mas Jesus não estava lá. E é interessante ver como as meninas chegaram a deduzir que foi um roubo do corpo, mas como pode ser um corpo roubado e deixado os lençóis do defunto lá? Naquela época, gente, como hoje em dia, os túmulos eram assaltados, eram invadidos por ladrões, que iam e roubavam joias, roubavam as coisas dos mortos. Então era uma coisa meio que comum acontecer na época, como é comum em muitos lugares, que isso acontece ainda hoje. Então, assim, eles não deixavam lençóis, eles levavam tudo quando tinham que levar o corpo. Mas aí não estava o corpo, mas estavam os lençóis, estavam as faixas, estavam todos os panos com os quais Jesus tinha sido envolvido. E as meninas, mesmo vendo todos esses fatos, elas, o único que entendiam é que o corpo tinha sido roubado. E o interessante disso, gente, é ver que Pedro, mesmo chegando depois de João à porta do túmulo, ele foi o primeiro que entrou lá. E ele se deparou com a mesma cena. Os panos em cima do lugar onde o corpo estava. E ele, de repente, no coração dele, de repente, surgiu o mesmo questionamento. Puxa, quem roubou o corpo? Quem foi que roubou o corpo? Mas quando João entrou, após Pedro ter entrado no túmulo, o que aconteceu? Eu não sei se está aqui, leia o que disse, sim. Você creu... Perdão, estou num outro texto. Quando João entrou, ele disse o seguinte: João viu e creu. Creu o quê? Creu que Jesus ressuscitou, óbvio. Ele creu em Jesus. Ele creu na Jesus. Ele viu e isso foi suficiente. Essas evidências foram suficientes para fazer lembrar a João de aquilo que Jesus falaria ao longo de seu ministério ao respeito de sua volta. E João, então, saiu daquele lugar e voltou para casa, feliz, cheio de esperança. E a Pedro não. Pedro voltou para casa junto com os discípulos, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. E agora, onde que está o corpo? O que aconteceu com o corpo? Será que nós também vamos passar por essa situação? E eles estavam cheios de temores, de medos, de dúvidas. E mesmo o texto aqui diz que eles estavam com sérias situações de incompreensões ao respeito do que estava acontecendo. Mas João creu que Jesus tinha ressuscitado. Agora, uma coisa interessante é ver, fazendo um paralelo, nós não vamos falar agora desse texto, nós falaremos mais na frente, de repente em um outro culto, mas é interessante ver como Jesus, logo depois, que nós falaremos ainda hoje, mas Jesus se apresenta no meio dos discípulos, e em essa primeira apresentação diante dos discípulos, Tomé não estava. E quando Tomé se informado de que Jesus estava vivo, ouve o relato dos discípulos, mas ele não acredita nisso, ele se nega a crer que Jesus Cristo tenha ressuscitado. E ele coloca algumas condicionantes. Tomé diz assim: cara, se realmente Jesus ressuscitou, eu tenho que vê-lo fisicamente. Eu tenho que colocar minha mão no buraco dos pregos, eu tenho que colocar minha mão na ferida das costelas, para crer que ele ressuscitou. E de repente Jesus, uma semana depois daquele primeiro domingo, 7 dias após isso, ele se apresenta, e esse texto que está aqui diz o seguinte: Jesus falando para Tomé, disse assim: você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que viram, mesmo assim creram. Felizes são os que não me viram, mas mesmo assim creram.
O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. O que de fato nos faz felizes, o que de fato nos completa nossa alegria, enche nossas vidas de felicidade e de esperança. Gente, não são as experiências espirituais ou os arrepios emocionais que você e eu possamos ter, ou as revelações mirabolantes que você ou eu possamos ter. O que nos enche de esperança e nos dá alegria é saber que Cristo vive. O que nos enche de esperança e enche nosso coração de alegria é saber que Ele venceu a morte. Isso nos enche de alegria. Creer em Cristo ressurrecto é o que nos enche de vida. Não são experiências de arrepios. Não são experiências, sensações emocionais. Mas ter consciência clara de que Cristo morreu na cruz, mas não ficou na cruz, senão Ele ressurgiu para dar-nos vida e vida em abundância. Uma vez você disse assim, muitas vezes nós buscamos coisas para sermos felizes, mas não temos a Cristo que nos faz felizes. O que mais precisamos? O que mais necessitamos? Nós quebramos nossa cabeça buscando coisas mirabolantes, pensando que lá vamos encontrar felicidade em um arrepio, em um cair, em um levantar, em um rodopiar. Você encontra esperança e alegria para a sua vida quando você crê que Cristo, em el poder do Espírito Santo, foi levantado para que você hoje, eu e nós como um todo, tenhamos vida e vida eterna. Cristo não morreu para te dar dinheiro. Cristo não morreu apenas para te dar uma alegria temporal. Cristo não morreu para trazer o sol e colocar dentro de você. Não morreu para isso. Cristo não morreu e ressuscitou para te dar o céu. Cristo morreu para te dar a sua vida. E para que essa vida seja abundante em sua vida. Para que você seja reconectado com o Deus que gerou vida. Ele não morreu para que você sinta arrepio. Para que você rodopie. E se alegre 5 minutos, 10 minutos. E depois continue na amargura da vida. Não. Ele morreu para que você viva uma vida plena de alegria, de felicidade, entendendo que você tem uma comunhão plena com Deus, nosso Pai. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, até o verso 19, diz assim, se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. É uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Estão perdidos. E se nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Gente, se nossa búsqueda é por arrepios, por experiências, somos infelizes. Mas se nós buscamos e nos aprofundamos em entender que Cristo foi levantado do túmulo, foi levantado da morte para nos dar vida e vida em abundância, nada mais nos falta. Não há nada mais que possa encher nosso coração de alegria, pois Ele está pleno de alegria, porque Cristo ressurgiu da morte. Não precisa mais nada. Apenas crer que Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Outra coisa interessante neste texto que nós temos lido, que nós podemos destacar, é que João, sendo um homem de fé, um homem que diante dessa realidade, que tanto Maria quanto Pedro observaram, não há corpo, só os lenços, a tristeza, a amargura, aquelas palavras de esperança que haviam nos discípulos, no sentido de que Jesus seria o rei, Jesus era o Messias, tinha se acabado com a morte e eles estavam totalmente desesperançados, estavam totalmente agoniados, entristecidos, amargurados, ao ponto de cair na incredulidade e de esquecer nas promessas que Cristo tinha falado para eles. Mas mesmo diante desse quadro, João
que creu que Jesus tinha ressuscitado, não menosprezou de forma alguma a incredulidade, ou não menosprezou de forma alguma Pedro, o incrédulo. Não menosprezou. Ele podia ter dito: pô, você é um incrédulo, você é um carnal, você não acredita que Cristo ressuscitou, você é um cabeção, você é tal, você é qual. Não, ele não menosprezou Pedro. Aliás, ele voltou com Pedro para casa. Isso me ensina uma coisa, gente. Que quem é maduro espiritualmente, ou tem uma revelação mais profunda de Cristo e de suas promessas, tem que ser paciente com aqueles que ainda não têm esse progresso na fé. Temos que ser pacientes com nossos irmãos que ainda têm dúvidas, que ainda têm dificuldade com entender as promessas de Deus. E João foi paciente. Ele creu que Cristo ressuscitou. Pedro não acreditou. Ele saiu de repente questionando: putz, quem roubou? O que aconteceu? Ele estava incrédulo. Porém, João voltou com ele, sem menospreciá-lo, sem questioná-lo, sem julgá-lo por sua incredulidade. Nós temos que aprender com João. Nós temos que aprender a ser pacientes com nossos irmãos que muitas vezes caminham de nosso lado e têm dificuldade de entender muitas coisas do cristianismo. Mas também temos que ser pessoas que buscamos entender seus propósitos. Temos que ser pessoas que temos em nosso coração as promessas e temos que nos voltar para acreditar nelas a cada dia. Uma segunda coisa que nós podemos ver esta noite é que as visões e revelações que Deus nos dá não nos tornam melhores nem superiores aos outros. Tá? As visões ou as revelações que Deus nos dá, Ele não nos torna melhores ou superiores aos outros, de forma alguma. Olha o que diz aqui, do verso 11 até o verso 18, tá? Diz assim: Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ele virou e respondeu em hebraico: Raboni, essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para meu Pai. Vá encontrar os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Lembrem-se que Maria e as mulheres foram as primeiras a chegar ao túmulo, e logo Maria voltou para encontrar a João e a Pedro e para contar esse fato. João e Pedro viram correndo, entraram, viram toda essa situação que nós já comentamos. E certamente, depois de ver toda essa situação, eles voltaram para casa. Como eles viram correndo, com certeza Maria veio de repente caminhando e ficou para trás. Quando Maria chegou ao túmulo, os discípulos não estavam mais lá. Eles já tinham ido embora. E Maria ficou sozinha diante desse túmulo vazio. E o fato de Maria ficar diante do túmulo vazio, chorando, nos mostra claramente quanto ela estava sentindo a perda daquele que em outra ocasião
em outro momento, a libertara de 7 demônios que a perturbavam. E como um dia Jesus disse assim, quem é perdoado muito, ama muito. E esta mulher é uma clara mostra desse amor extravagante, vamos dizer assim, por Cristo. E ela ficou lá chorando porque não havia seu Senhor, onde ela de repente queria jogar seus perfumes, se deitar em esse corpo e chorar sua amargura, seu desespero, sua angústia. Todo o seu diálogo com a pessoa que achou que fosse o jardineiro manifesta esse amor pelo seu mestre. No versículo 15 diz assim: então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Que é que você está procurando? Ela pensou que fosse o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou, eu irei buscá-lo. Imagina uma mulher querendo ir buscar um morto. De repente ela nem tinha forças físicas para pegar o corpo. Mas o amor dela era muito mais que todas essas situações. Seu único desejo era chorar a morte de Jesus. Logo que respondeu a pessoa que confundiu com o jardineiro, ela deve ter voltado a olhar de novo para o túmulo e continuar chorando. Mas logo após de que ela colocou seus olhos no túmulo, ela ouviu uma voz que dizia: Maria. E na hora, Maria reconheceu seu mestre. Jesus disse no capítulo 10 que as ovelhas escutam a voz do pastor e elas la seguem. Jesus não disse que as ovelhas olham o pastor e seguem. Ele disse: as ovelhas escutam minha voz e me seguem. E Maria, como uma ovelha de Cristo, ela ouviu a voz do Senhor. Ela foi reconhecida e chamada pelo seu nome. E ela, na hora, o reconheceu. E disse: mestre. Neste fato, nós entendemos uma coisa muito interessante. Mesmo nos momentos mais dolorosos de nossa vida, mesmo nos momentos mais angustiantes, mais tensos, mais difíceis, quando nós muitas vezes estamos a ponto de perder a esperança, quando nós muitas vezes nos tornamos incrédulos diante dos fracassos, diante das dores, e o único que nos resta, o único que fica em nossos corações é pranto, choro e choro. Nesse momento em que nós não temos mais condições de reconhecer nosso Deus, e nossos olhos estão voltados para a nossa desgraça, nesses momentos tão duros, Cristo está a nossas costas e disse: meu filho, Jimmy. E eu então posso reconhecer sua voz e dizer: mestre. E ele disse: Gabriel. Ele pode reconhecer a voz e sentir o consolo e o conforto e tirar o olhar daquela situação de morte, daquela situação de desgraça, de angústia, e voltar para seus olhos para um Deus que vive, que consola, que conforta e que alegra nossos corações. Ele sempre está chamando pelo teu nome. De modo que vemos que houve aqui duas razões muito simples, nós vamos encontrar neste relato de Maria, mas que também são muito profundas, que nos mostram as dificuldades que Maria teve para reconhecer a Jesus. Dois fatores, rapidamente, que vamos ver aqui. O primeiro fator é que Maria não pode reconhecer Jesus porque os olhos dela estavam embaçados pelas lágrimas. Quando perdemos um ser amado,
alguém a quem queríamos, sempre há dor em nosso coração e lágrimas em nossos olhos. Isso é uma coisa inevitável. Por mais que você seja um cara durão, vamos dizer assim, que não chora, né? Diante das dificuldades, das situações duras. Mas nossos corações estão perturbados e embaçados, e nós muitas vezes não conseguimos vislumbrar a graça, o poder, a ação de Deus. E isso é o que estava acontecendo com Maria. Ela estava cheia de angústia, cheia de dor, decepcionada, desesperançada, incrédula. E os olhos dela estavam embaçados e não parava de chorar. E ela não conseguiu reconhecer a Jesus. Não conseguia reconhecer a Jesus. Porém, irmãos, nós não podemos deixar que essa dor, que essa angústia, que essa amargura nos afogue na depressão, a ponto de nós não percebermos mais a presença consoladora de Cristo em nossas vidas. A ponto de nós não percebermos mais o amor grandioso de Deus, nosso Pai. O amor de Cristo ressurreto que nos envolve. Deve haver lágrimas em nossos olhos e em nosso coração, angústia e dor? Sim, pode ser, diante de situações difíceis, vai haver. Mas elas não devem fazer com que nós veamos apenas as coisas negativas, mas que essas dores, angústias e essas lágrimas possam levar-nos a ver e a enxergar a glória do céu e a vida eterna. Essas dores têm que nos levar a ter uma comunhão muito mais íntima com aquele que é nosso Criador, nosso Salvador e nosso Consolador. Segunda coisa que nós vemos aqui em Maria, é que Maria não pode reconhecer a Jesus, porque insistia em dirigir seu olhar na direção equivocada. Jesus perguntou para Maria: quem está você buscando? Ela olhou e disse: cara, você é o jardineiro? Aonde está o Jesus? Aonde está o corpo? Quando não teve resposta, ela voltou a olhar de novo e continuou chorando, olhando para um túmulo que já estava vazio. Maria não podia tirar os olhos do túmulo vazio e dava as costas para Jesus. Isso também nos acontece com frequência, nesses momentos de dor, de perda. Os nossos olhos estão fixos na terra fria do túmulo. Assim, Maria, agoniada, triste e deprimida, não encontrava consolo nesse quadro que via. Um quadro de morte. Não havia consolo, não havia alegria, não havia esperança para ela. Todas as palavras que Jesus proferia a respeito, ou que Jesus proferiu a respeito da ressurreição, as quais Maria também teve acesso e também escutou, parece que naquele momento ficaram no esquecimento ou ficaram encobertas pela incredulidade e pela dor. Onde nós colocamos nosso olhar nos momentos de dor e de angústia? Nosso olhar deve se voltar para Cristo ressurreto e para suas promessas. Vamos a passar momentos difíceis. Vamos a passar momentos angustiantes, momentos de dor. Tenha certeza disso, meu irmão. Tenha certeza. Essa conversa de pare de sofrer, não tem. Nós, enquanto estamos aqui na terra, vamos passar por sofrimentos, por angústias, por dificuldades. Muitos de nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nossos pais vão morrer, nossos parentes, nossos amigos mais chegados vão morrer. E nós vamos sentir dor, sim. Mas essa angústia não nos pode fazer com que nós desviemos nosso olhar daquele que é nosso Senhor, daquele que é nosso Consolador, daquele que nos dá a vida eterna. Não deve fazer com que essa angústia faça com que nós nos tornemos egoístas, ao ponto de querer reter um morto na terra. Entretanto, ao ouvir o chamado do seu nome, Maria finalmente o reconheceu e recebeu uma tarefa. Preste bem atenção. Ela recebeu uma tarefa que na sequência deveria se executar, a tarefa de comunicar a seus irmãos a ressurreição de Cristo e que eles os veriam em breve. Que tremendo privilégio que Maria teve. Que tremendo privilégio. Você imagina
esse privilégio que Maria teve. Não só de receber uma tarefa, mas primeiramente de ver anjos e de encontrar o próprio Jesus. De ver o próprio Jesus fisicamente, cara. Que coisa mais tremenda, que coisa mais maravilhosa. Mas toda essa experiência que Maria teve não subiu a sua cabeça, nem fez dela uma mulher orgulhosa, arrogante. Pelo contrário, ela com toda humildade foi até seus irmãos e comunicou, cumpriu com a tarefa que Jesus lhe deu, mesmo diante da incredulidade do grupo. Sabe o que o pessoal dos apóstolos disseram para Maria? O que você está falando é babaquice. A palavra certa escrita aqui é tolice. Está dizendo para nosso vulgar português, vamos dizer assim, você está falando babaquice. Ninguém acreditou, a não ser João. Ninguém acreditou nela. Mas nem por isso ela se ofendeu. Nem por isso ela falou, sabe que você foi um enganador, você foi um traíra, você negou a Jesus 3 vezes, você deve estar um carnal, você isso, você aquilo, e eu vou sair daqui, vou montar meu ministério, agora você lá bispa, lá mãe apóstola, sei lá o que podia ser naquele momento. Não fez isso. Ela teve a revelação que nenhum deles teve naquele momento, gente. Você já pensou? Mas isso não subiu ao coração e à cabeça dela, não fez dela uma mulher orgulhosa. E uma das coisas que eu penso, e até escrevi, uma das provas de uma verdadeira espiritualidade, essa humildade e a submissão dos uns para com os outros. Sabe aonde surgem as heresias e aonde surgiram as heresias, gente? Em la insubmissão. Em la insubmissão. E em la manipulação da massa. Há uma mulher que se chama Ellen White. É uma fundadora de uma seita. E esta mulher, um determinado dia, teve uma visão. Na visão, ela viu os 10 mandamentos. Ao redor do 4º mandamento, ela viu uma aureola azul. E ela entendeu que eles tinham que obedecer a lei e guardar o sábado. E pronto, foi lá e disse assim, cara, Deus me falou isso. Gente, se montou na heresia. Se montou na heresia. Por quê? A mulher não era submissa. Era dona da verdade. Ela só tinha a revelação. Ela só tinha as visões. Deu 12 revelações em 7 anos consecutivos. Nenhuma delas se cumpriu. Nenhuma delas. 3 vezes Ellen White marcou a data de retorno de Jesus. Nunca Jesus voltou. E assim como isso, mulheres ou homens que recebem alguma revelação, diz que muitas vezes manipulam a massa, se tornam soberbos, se tornam orgulhosos e se desviam do foco que é Cristo. Nós temos que aprender com Maria. Maria teve uma revelação profunda do Cristo vivo. Ela viu coisas maravilhosas. Mas mesmo com toda essa revelação, e mesmo com toda a negação do grupo, ela aprendeu a se humilhar, a ser humilde, a aceitar e a entender que tudo tem um processo na vida do Filho de Deus. Aprendeu a entender que todos não têm o mesmo nível de desenvolvimento. É importante que nós saibamos, Deus quer revelar seus mistérios para a gente. Deus quer revelar seus mistérios para a gente. Mas não deixe que essas revelações se tornem você uma pessoa orgulhosa, uma pessoa insubmissa. E terceiro, irmãos, para fecharem esta noite. A ressurreição de Cristo implica na comissão da igreja. Versos 19 ao 23. Diz assim:
naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as mãos e seu lado. Eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Até aí. Aquele domingo foi um domingo inesquecível desde cedo. Mas apesar das notícias reportadas por Pedro, por João, por Maria e as outras mulheres, ainda praeava a dúvida e o medo no entorno dos discípulos. Com medo dos líderes religiosos que levaram Jesus à morte, os discípulos se trancaram no cenáculo. Então Jesus apareceu no meio deles, sem que as portas do lugar fossem abertas. De fato, ele apareceu no meio deles, mostrando assim que o novo corpo que recebeu do Pai não era de um fantasma ou uma mera ilusão óptica que os discípulos estavam tendo, mas era um corpo o qual todos puderam tocar naquele momento. Aliás, Jesus fez questão de que eles tocassem seu corpo. Mas esse corpo novo de Jesus não estava mais restrito às situações físicas que todos os humanos nós temos. Ele pode atravessar as paredes. O corpo de Jesus era um corpo novo, um corpo glorificado, que não estava mais limitado por as situações físicas deste mundo que nós vivemos. Não estava mais limitado. E esse é o corpo que também Ele nos prometeu que nos iria dar. E que nos vai dar quando nós ressuscitarmos. Um novo corpo. Depois de ministrar 2 vezes a paz sobre os discípulos, deixou algo muito significativo e importante que a igreja jamais deve esquecer. E uma primeira coisa que Jesus disse é assim: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. A partir daí, a igreja seria responsável de dar a continuidade à tarefa que Jesus começara aqui na terra. A igreja deveria ser a boca que falasse por Jesus, os pés que levassem a mensagem e as mãos que fizessem o trabalho que Jesus está fazendo. Mas tudo isso seria impossível para a igreja realizar se não tivesse o poder, a autoridade e a presença plena de Cristo no meio dela. Ainda mais, a igreja teria que ser obediente e submissa, como Jesus foi obediente e submisso a seu Pai. Da mesma forma, a igreja teria que ser obediente e submissa a Cristo. Logo depois, Jesus soprou sobre os discípulos e lhes deu o Espírito. Nós vemos que aqui um episódio semelhante ao que aconteceu lá no início do Gênesis, quando Jesus cria o homem, faz o homem daquele barro e ele assopra vida nas narinas daquele ser, daquele boneco de barro, vamos dizer assim, se tornando um homem vivente. Quando Deus criou
esse homem soprou vida. E da mesma forma Jesus fez com os discípulos. Foi assim que Jesus os capacitou e capacitou a igreja para que ela cumprisse a sua missão. Você e eu somos responsáveis de dar continuidade na missão que Deus nos tem dado. Você e eu somos responsáveis de levar o Evangelho para as pessoas. Falamos e falamos e falamos e não vamos parar de falar, gente. Porque isso é algo que tem que acontecer e nós temos que fazer que aconteça. Você e eu, nós cantamos faz algum tempo atrás as músicas de um menino lá, nós somos teus pés, somos teus mãos, tal, não é? Obreiros de Deus. Então, nós somos isso. E muitas vezes eu penso assim, cara, nós muitas vezes cantamos por cantar. Cantamos por cantar. Muitas vezes é melhor não cantar, para não pecar. Porque quando você canta, você diz, eu quero ser teus pés, eu quero ser tuas mãos. Mas depois, no dia a dia, você não quer ser nem pés nem mãos. Você quer ser você. Você quer apenas fazer o que você quer. Porque você deseja. Mas você não quer fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja seu instrumento, que você seja suas mãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo que anda na cidade, no mundo. Nós precisamos assimilar nossa responsabilidade e alcançar os perdidos. Você e eu fomos chamados para isso. Cristo ressurgiu, não apenas para alegrar nossos corações. Legal, agora tem vida eterna, na boa. Não ressurgiu apenas para isso. Ela abriu um novo caminho de relacionamento com Deus Pai, para que nós possamos ter uma vida abundante, possamos ser perdoados dos pecados, possamos sair do inferno, mas não só isso. Deus nos restaurou, nos resgatou, nos deu vida eterna em sua ressurreição, para que nós sejamos os instrumentos, para que outras pessoas também o conheçam. E você e eu somos responsáveis, gente. Você e eu somos responsáveis por isso. Concluindo, irmãos. Como disse no início desta exposição, a ressurreição de Jesus é o firme fundamento de nossa fé. A ressurreição de Jesus é o firme fundamento de nossa fé. No que se refere à identidade de Jesus e à sua obra redentora. Essa história nos mostra que só a força do amor pode levar os discípulos à compreensão mais profunda das Escrituras, ao amadurecimento da fé triunfante e no triunfo da vida e na ressurreição do Senhor. Irmãos, que a semelhança de João, possamos crer em Jesus mesmo sem vê-lo, mas possamos crer piamente, verdadeiramente, que possamos ter revelações tão poderosas, tão maravilhosas, como Maria teve. E diante dessas expressões, mantenhamos-nos humildes e submissos uns aos outros. Só assim, então, nós poderemos ser instrumentos, e nós seremos instrumentos. E você e eu seremos instrumentos para que esta terra, para que esta cidade, para que seu vizinho, seu familiar, seu amigo, que ainda não conhece Jesus, possa ver na sua vida, possa conhecê-lo através de você, possa ser salvo através de sua vida também. Amém?